Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 4. Hoje vamos, se Deus assim permitir, terminar essa mensagem. Começamos semana passada e nós vemos o tema aqui, a verdade vos libertará. E pegamos como texto base, lá João 8, 31 e 32, quando Jesus ali diz aos seus discípulos, né, que aquele que o ama e guarda os seus mandamentos, esses verdadeiramente são seus discípulos. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós demos uma introdução semana passada, fazendo algumas pontuações, e hoje queremos entrar propriamente na tentação de Jesus no deserto. E através desse texto podemos estar extraindo aqui alguns ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo para nós, que somos também filhos de Deus, com relação à vontade de Deus para as nossas vidas, e o cuidado que nós precisamos ter para que Satanás, o inimigo das nossas almas, não venha de maneira ardilosa está nos desviando dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Então, vamos ler esse texto, Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Mateus 4, de 1 até 11. Todos acharam? Amém? Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe então Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Paizinho, Senhor, nós dependemos totalmente nesse momento do Teu Espírito Santo, Pai, para, Deus, trazer a revelação, Deus, dessas verdades aos nossos corações. Tua palavra é a verdade, Senhor, nós cremos nisso, mas essa verdade precisa, Senhor, estar sendo revelada aos nossos corações. Abra os nossos olhos, Senhor, para ver, Deus, a Tua verdade. Abra os nossos ouvidos para ouvir, Deus, a Tua verdade, e o nosso coração para receber a Tua palavra como verdade para as nossas vidas. Porque como o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nesta noite, Senhor, a verdade, que é o Senhor mesmo, seja revelado aos nossos corações, Deus, pela Tua palavra, e nós possamos, Deus, assim, Deus, ser libertos de nós mesmos, ser libertos das garras de Satanás, ser libertos,
ó Deus, das tentações que o inimigo muitas vezes tem lançado, Senhor, no nosso caminho para tentar, Senhor, todas as formas, nos tirar da Tua presença, Senhor, nos levar para outro evangelho, nos levar para viver uma vida, Senhor, que não é uma vida que o Senhor preparou para nós, mas é uma vida muitas vezes mundana, carnal, baseado, Senhor, no nosso mérito, na nossa força, no nosso querer, na nossa vontade. Não, Pai, a Tua palavra é a verdade, e é a Tua palavra que nos liberta e nos conduz pelo Teu Espírito nessa verdade, para andarmos, ó Deus, para a vida eterna. Então, ó Deus, prevaleça no meu coração e no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós já pontuamos algumas situações sobre esse texto, sobre as necessidades que Jesus teve aqui, depois de jejuar e orar. E hoje nós vamos estar vendo aqui quais foram as estratégias de Satanás para tentar Jesus, quais foram as armas que Jesus usou para vencer Satanás e vencer essas tentações. Nós sabemos que esse momento de tentação na vida de Jesus foi um momento que ele foi permitido por Deus. Nós já falamos isso domingo passado. Depois de Jesus ser batizado e Deus testificar ali, uma voz, testificar do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Então, logo após o batismo de Jesus, e Deus dá testemunho acerca de que Jesus era o seu Filho. Então o texto, ele nos diz, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, era propósito de Deus que Jesus passasse por aquela tentação, passasse por aquela prova ali, porque, como nós já até falamos domingo passado, Deus estava ali também trabalhando na vida do Filho, preparando Jesus, e dando, como Jesus, irmãos, veio em carne. Então, Deus permitiu que ele passasse por essas tentações, para que ele tivesse ali a oportunidade, como Adão teve também, de negar a Deus, de negar a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. Porque quando Adão pecou, foi isso que Satanás propôs para ele, de que ele não confiasse em Deus, não confiasse na vontade de Deus para a sua vida, e procurasse com os seus próprios esforços, então buscar, então, aquilo que ele entendia que era melhor para ele. Então, Jesus também precisou passar por esse momento de tentação, para que ele pudesse sentir na sua carne o que é a tentação, quais são os ardis de Satanás, para que ele então, depois de vencer o diabo, vencer as tentações, ele possa então nos socorrer. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Por isso ele pode nos socorrer naquilo que nós somos tentados, porque ele já foi tentado e ele venceu. Amém? Então, era a vontade de Deus. Deus levou Jesus ali, para que ele fosse tentado, assim como Deus levou o povo de Israel para o Egito. Tirou do Egito e levou para o deserto. E depois Deus vai dizer lá para eles: olha, eu fiz isso, eu levei vocês para o deserto e permiti que vocês passassem fome, fossem ali provados, para ver o que estava em seu coração, se vocês realmente, verdadeiramente, me amariam, me obedeceriam. Então Jesus também, ele passou por essa tentação, por essa provação aqui, para aprender a viver na dependência de Deus e a obedecer a Deus em todos os momentos. Então,
Deus levou Jesus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ele ser tentado. Para ali ele, então, glorificar o nome do Senhor. E mostrar hoje para nós, né, depois de 2000 anos, que por mais que Satanás possa ser ardiloso, ele possa ter força, ter poder, mas ele é um derrotado, porque Jesus já o venceu na cruz. Jesus já o venceu ali no deserto, né, a primeira vez. Jesus venceu outras vezes e depois Jesus o derrotou completamente lá na cruz. Né, dando a sua vida, oferecendo o seu corpo em sacrifício para o perdão dos nossos pecados e depois ressuscitando dos mortos, para nos dar hoje a certeza da vida eterna. Então, Deus permitiu que Jesus fosse levado ali ao deserto. Quando Jesus foi levado ao deserto, irmãos, a tentação ali de Jesus, Jonathan até tratou hoje um pouquinho também, alguns pontos sobre essa tentação. Ontem o irmão Eric também, no estudo ontem à noite, fez algumas considerações muito apropriadas sobre essa questão de corpo, alma e espírito. Né, e nós, quando a gente medita nesse texto, a gente vê que Jesus foi tentado nessas três áreas. Na vontade da carne, né, na vontade da alma e também na questão espiritual. Essas três tentações, Jesus foi tentado nas três áreas da sua vida. Né, sobre a vontade da carne, a vontade da alma e sobre também a questão espiritual. E nós vamos estar meditando então nessas três tentações, essas três áreas que Jesus foi tentado, para poder então aqui aprender com Jesus. Né? Como nós podemos resistir às tentações e por Jesus viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor. O versículo 3 diz assim: essa foi a primeira tentação que Jesus aqui foi tentado. Diz: e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se tornem em pães. A primeira tentação aqui, então, foi nessa área na carne. Por quê? Porque o texto nos diz aqui no versículo 2, depois de Jesus ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então Satanás, ele se apresenta para Jesus para o tentar no momento de fraqueza, no momento onde Jesus está ali sozinho no deserto, sem ninguém junto com ele. E aí então ele se aproveita desse momento de fraqueza, quando Jesus teve fome, e ele então vem e faz uma proposta para Jesus, para que Jesus possa ali solucionar esse problema, essa necessidade que ele estava passando. E a tentação aqui de Jesus, muito mais do que saciar, fazer com que Jesus saciasse a sua fome, Satanás vai muito mais além, porque ele questiona aqui Jesus, e leva Jesus a ter dúvidas sobre a sua filiação. Por isso ele diz: e chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. Então a primeira tentação, a primeira coisa que Satanás colocou ali na mente, tentou colocar na mente de Jesus, era uma dúvida. Ele diz: será que você realmente é filho de Deus? Irmãos, o diabo, ele pode mudar os métodos, as formas dele apresentar, mas ele tem esse propósito de nos levar a duvidar
do amor de Deus por nós e da nossa posição que nós estamos em Deus. Ele fez isso lá com Adão e Eva, com Eva, né, que foi ali primeiro que pecou e comeu do fruto. Ele levou Eva a duvidar que Deus tinha o melhor para eles. Que Deus os havia criado e de que o que Deus tinha preparado para eles era o melhor e eles não precisavam de mais nada. E Satanás vai ali e apresenta e diz, olha, não, Deus está escondendo coisas de vocês. Ele tem muito mais. Ele preparou tudo isso, deu para vocês, mas, olha, o que vocês não sabem é que vocês podem ser igual a Deus. E aqui para Jesus, ele vem e diz, olha, será que você é filho de Deus mesmo? O diabo coloca dúvida, irmãos, de que Jesus é o Filho de Deus. O diabo muitas vezes também se apresenta para nós e começa a colocar dúvida nos nossos corações, sobre a nossa identidade, sobre a nossa posição em Cristo Jesus, sobre a nossa condição em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, irmãos, que todos nós que cremos em Jesus, nascemos de novo, somos filhos de Deus e estamos guardados em Cristo Jesus. Não é isso que diz lá em João 1,11? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o diabo aqui vem e começa a colocar em dúvida a identidade de Jesus. Olha, será que você realmente é o Filho de Deus? Você tem certeza de que você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, na verdade ele está colocando isso, olha, você é o Filho de Deus, então se você é o Filho de Deus, por que você está aqui nesse deserto? Se você é o Filho de Deus, por que hoje você está aqui passando fome? Quantas vezes, irmãos, o diabo não coloca isso na nossa mente? Aí a gente começa, às vezes pelas dificuldades e as provações que nós passamos, começamos a colocar em dúvida, mas será que realmente eu sou filho de Deus? Será realmente que eu nasci de novo? Será que Cristo está comigo? O diabo, a intenção dele é colocar dúvida sobre a nossa filiação. Aqui ele veio colocar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és, ele não falou, ó, tu és o Filho, ele falou, se tu és o Filho de Deus. Então ele vem e coloca dúvida em Jesus sobre a sua filiação. E quando ele coloca essa dúvida no coração de Jesus, como eu disse semana passada, ele vem e ele abre uma porta para nós. Uma porta de escape para nós podermos resolver os nossos problemas. Porque conosco também não é diferente. Muitas vezes a gente fica mesmo em dúvida. Está passando por tantos problemas, tribulações, aflições, que às vezes vem essa dúvida, o inimigo começa a colocar, olha, mas se você é filho de Deus, por que você está passando necessidade? Por que você está desempregado? Por que você está doente? Por que seu carro quebrou? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Então é uma das estratégias do diabo. E quando ele coloca essa dúvida no nosso coração, é isso que ele fez ali com Jesus, primeiro ele vem e colocou dúvidas, se tu és. E aí depois ele tenta forçar Jesus a provar que ele era o Filho de Deus. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, então, diz o texto, deixa eu achar aqui, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo vem e coloca dúvida primeiro. Você
Será que você é filho de Deus mesmo? Se você está passando por isso, olha, talvez você não seja verdadeiramente filho de Deus. Então, eu quero colocar para você uma porta aberta aqui para você resolver os seus problemas. Você está confiando em Deus, mas olha onde o seu pai te deixou. Onde seu pai te levou? Te levou para o deserto. Está te deixando ter fome. Mas se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo estava aqui, irmãos, tentando Jesus a tomar um atalho para solucionar um problema imediato, em detrimento à vontade de Deus ao final da sua vida. O diabo estava tentando fazer com que Jesus se esquecesse do que o Pai o havia, para que o Pai o havia enviado a este mundo. E o Pai o havia enviado a este mundo para nos libertar do império das trevas. Mas para ele nos libertar do império das trevas, ele primeiro precisava vencer aquele que tem poder sobre as trevas, sobre a morte, que é o diabo. E Jesus ia completar essa obra lá na cruz. Mas o diabo vem aqui e tenta Jesus para que ele possa provar através de um milagre que ele era o Filho de Deus. O diabo ele sempre faz isso, irmãos, conosco. E às vezes as pessoas, Jonathan até enfatizou isso hoje de manhã, sobre essa questão de nós temos que fazer para mostrar que nós somos filhos de Deus. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, ou se você não fizer, então você é filho de Deus. Mas nós não somos filhos de Deus por aquilo que nós fazemos, nós somos filhos de Deus por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Cristo é na nossa vida. Então o diabo aqui tentou Jesus para que Jesus pegasse um atalho. Você é o Filho de Deus? Então, prova aí que você é o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Era um atalho para desviar Jesus do objetivo principal que Deus tinha para a sua vida, ir até a cruz, oferecer o seu corpo em resgate pelos nossos pecados. Para aquela hora, né, Jonathan? Para esta hora eu vim. Jesus tinha em mente o propósito do Senhor para ele quando ele veio para este mundo. Que era oferecer a sua vida em resgate dos homens. Jesus não veio a este mundo, né? Ele era o Filho de Deus. Ele podia fazer aquilo? Sim. Ele podia transformar aquelas pedras em pães, porque verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Não porque Satanás estava ali questionando, mas porque Deus tinha dado o testemunho. Se você ler João 3, aí, Mateus 3, 16, 17, Deus deu testemunho a respeito de Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, que me dá alegria. Deus tinha dado testemunho acerca de Jesus, que ele era o seu Pai. Então ele não precisava provar isso para ninguém. Você não precisa provar para ninguém, irmãos, que é filho de Deus. Você não precisa provar para ninguém, porque Deus sabe quem são os seus filhos. E Ele sabe não é pela aparência, Ele sabe é pelo coração. Deus olha o coração e Ele sabe quem são seus filhos. Muitas vezes a gente fica querendo provar para as pessoas que nós somos filhos de Deus, que nós somos de Deus, e queremos ficar fazendo as coisas para querer agradar a Deus, agradar as pessoas. E Jesus aqui, quando Satanás vem, né, e
põe diante dele essa tentação, se tu és, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, não. Eu não preciso provar nada para ninguém. Porque não é pelo aquilo que eu faço, que eu creio, que eu sou filho de Deus. Mas é pelo aquilo que Deus disse. Por isso que ele vai dizer no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mais do que toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo pela palavra que procede da boca de Deus. Estou precisando de pão? Estou. Mas eu não preciso provar nada para ninguém, porque foi Deus que disse. A palavra que saiu da boca de Deus é essa: tu és o meu filho amado. E eu tenho alegria em você. A resposta, irmãos, aqui de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava ali afirmando ao diabo que, e também ensinando para nós, que ele não precisava provar para ninguém que ele era o Filho de Deus, porque foi o próprio Deus que deu testemunho disso. Jesus também estava nos ensinando que não importa o lugar onde nós estejamos, ou o que estiver acontecendo conosco, se nós somos filhos de Deus, Deus está conosco. E é Ele que vai cuidar de nós e vai cuidar das nossas necessidades. É Ele. Porque se nós somos filhos, irmãos, se nós somos filhos de Deus, o próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 6, nós não precisamos ficar ansiosos pela comida, pela bebida, pelo vestir. Porque isso são os ímpios que se preocupam. Mas ele diz, mas vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês necessitam. Deus sabe, irmãos, de tudo que você está passando, de tudo que você necessita. E se você esperar nele, confiar nele, você não ceder às tentações que muitas vezes o inimigo fica colocando diante de nós para nós resolvermos nossos problemas com a nossa força, com a nossa sabedoria, você vai ver o socorro de Deus vir sobre a sua vida, assim como Jesus pôde ver. Então, nessa primeira tentação, irmãos, o foco de Satanás era levar Jesus a satisfazer as suas necessidades físicas. Uma das estratégias de Satanás para nos tirar da vontade de Deus é nos levar a satisfazer nossas vontades físicas em primeiro lugar, em detrimento à vontade de Deus. Mas Jesus, irmãos, com a sua resposta nos ensina que a melhor coisa para nós, mesmo diante das necessidades, das lutas e das provações, a melhor coisa para nós é confiar em Deus e naquilo que Deus diz a nós e a respeito de nós na sua palavra. Jesus venceu ali a primeira tentação. Venceu ali a primeira vitória sobre o diabo. Por quê? Porque ele tinha guardado a palavra que o Senhor tinha dado a seu respeito. Tu és o meu filho. Eu vivo pela palavra que saiu da boca do meu Deus. É isso que me sustenta, é isso que me dá força, é isso que me faz perseverar, é isso que me faz andar a segunda milha. Seja no casamento, seja no que for, talvez você estiver passando por lutas e provações. Porque Deus disse que Deus uniu, não separe o homem. Casamento, às vezes, muitos casais têm desistido aí do casamento, diante das provações, das lutas, das adversidades. Tem entrado pelas portas aí que o diabo tem aberto para sair, solucionar às vezes o problema. Não. Deus disse que aquilo que ele une, o homem não vai separar. Jesus venceu o diabo, irmãos, porque ele guardou a palavra.
do Senhor no seu coração. Como o salmista mesmo disse, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu não sei que o inimigo, irmãos, talvez tem ali soprado no seu ouvido, às vezes colocando dúvida no seu coração sobre a sua conversão, sobre a sua filiação, sobre a sua posição em Cristo Jesus. Mas a gente aprende com Jesus que o que Deus diz é o que vale. O que os outros dizem, o que os outros falam a nosso respeito, é mentira, é engano. Mas o que Deus diz é a verdade. Amém? Então Jesus aqui, Ele mostra que para nós vencermos essa tentação das necessidades, é necessário confiar em Deus e saber que o propósito de Deus é o melhor para nós. Se Deus havia levado Jesus para o deserto, e ali ele estava tendo fome, ele podia confiar que o mesmo Espírito que o levou ao deserto, estaria sustentando ele ali, mesmo depois de 40 dias e 40 noites, sem comer. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Como precisamos, irmãos, aprender com Jesus. Diariamente nós temos sido tentados, irmãos, nesta área de necessidades físicas. E quantos irmãos têm abandonado o Senhor, abandonado a igreja, a comunhão com a igreja, para buscar às vezes solução para os seus problemas, através da sua própria força, não confiando em Deus. Segunda tentação. Então Jesus aqui mostra para o diabo que ele não tinha dúvida de que ele era o Filho de Deus. E você tem certeza que você é filho de Deus? Segunda tentação está no versículo 5. Diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Primeira tentação, o diabo coloca em dúvida a filiação de Jesus. Aqui nessa segunda tentação, o diabo coloca em dúvida a fidelidade de Deus. Ele leva Jesus ali, o texto diz, ao pináculo do templo, e ele diz, olha, e ali ele usa inclusive um salmo, Salmo 91. Mas ele usa de forma deturpada. Ele diz, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito a respeito de ti, que Deus dará ordem a teu respeito, e que você não vai tropeçar em pedra alguma. Então quando o diabo leva Jesus ali, ao pináculo do templo, e tenta Jesus a pular daquele lugar, na verdade o diabo está colocando em prova ali o amor de Deus por Jesus. Diz, olha, se realmente você é o Filho de Deus, você pode se lançar daqui, porque Deus vai cuidar de você. Porque Deus disse que Ele te ama e que Ele não vai deixar você tropeçar em pedra alguma. Diz, lança-se, vamos ver se esse Deus, se esse teu Pai vai guardar você. Será que Deus é fiel? Será que Ele vai te livrar? Quantas vezes, irmãos, o diabo também nos tem tentado dessa forma. Quando nós estamos passando pelas provações, ele vem também nos tentar.
dizendo: será que Deus realmente te ama? Será que Ele vai te livrar dessa situação? Será que Ele vai te socorrer? O diabo queria que Jesus, irmãos, fizesse com que Deus provasse seu amor a ele. O diabo diz: olha, você realmente mostrou que ama a Deus. Eu já vi que você realmente ama o seu pai, que você é fiel a Ele, de que você confia nele. Mas será que o seu pai realmente ama você? Será que se você pular daqui, Ele vai cuidar de você? Então a tentação ali é para que Jesus provasse o amor de Deus. É que Deus demonstrasse, dando uma prova física, de que realmente Deus o amava. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente fica querendo que Deus dê prova para nós de que Ele nos ama, resolvendo nossos problemas físicos, problemas de saúde, problemas financeiros. Queremos que Deus dê prova com coisas deste mundo que Ele nos ama. Mas será que Deus precisa verdadeiramente ainda dar provas com coisas deste mundo que Ele nos ama? Será que Ele ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer por nós não é uma prova de que Deus nos ama? E a Bíblia diz que Ele fez isso sendo nós ainda pecadores. O diabo queria que Jesus provasse, levasse Deus a dar prova de que realmente o amava e o ia proteger, se ele pulasse daquele lugar. Então ele abre essa porta e fala: olha, vamos provar para ver se Deus te ama mesmo? Lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. Mas Jesus diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ao responder dessa forma ao diabo, ele nos ensina, irmãos, que nós nunca devemos duvidar do caráter de Deus. O caráter de Deus, o amor de Deus, irmãos, ele não está para ser provado, porque Deus já deu prova do seu amor por nós. O caráter de Deus não deve ser questionado, porque a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é verdade. Quando Jesus lhe responde: não tentarás o Senhor teu Deus, na verdade Jesus está dizendo: ô Satanás, eu não preciso que o meu pai dê provas físicas de que ele me ama. Eu tenho certeza do amor dele por mim. Porque eu já conheço. Desde a criação do mundo eu estava lá com ele. Eu fui o seu arquiteto. Eu vi quando ele formou e criou todas as coisas. Eu conheço o caráter do meu pai. Eu sei que ele me ama. E eu sei que se Ele permite que eu esteja aqui, passando por essa provação, é porque Ele quer o meu crescimento. Ele quer que eu conheça mais do seu poder. Então Jesus nos ensina que nós não devemos duvidar do caráter de Deus, irmãos. Deus não precisa provar seu amor por nós, Ele já provou quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Como diz lá em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Se quiser ler, vamos ler. Ele diz o seguinte. Romanos 5,
de 8 a 10 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que Jesus nos ensina, irmãos, para nós hoje que somos também filhos de Deus em Cristo Jesus. Não importa, irmãos, o que nós estejamos passando, sofrendo, quando o inimigo vier querer colocar dúvida no nosso coração sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, a vontade de Deus para nós, que ela é boa, perfeita e agradável. Nós temos essa certeza, a palavra de Deus nos diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e agora sendo justificados, Ele diz que nós seremos salvos. Podemos ter essa certeza. Se fomos justificados quando ainda éramos pecadores, agora justificados, irmãos, Deus nos salvará. Deus nos salvará. Ele não nos salvou para deixar aqui sozinhos neste mundo, não. Ele nos salvou e Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele diz lá em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Testemunha diante do mundo, testemunha diante do diabo, testemunha diante dos anjos, dos principados e potestades, de que Deus é nosso Pai, de que nós somos seus filhos, e Ele nos ama. E os propósitos dEle para nós são propósitos de bênção, de paz, de vida, vida abundante, vida eterna. Amém? Deus não precisa provar nada para nós. Deus não precisa provar. Muitas vezes somos os crentes, como diz, Tomé, se eu não tocar, se eu não ver, se Deus não fizer, se Deus não abrir a porta, se Deus não curar, se Deus não arrumar um emprego, se Deus não suprir as minhas necessidades, então eu não creio. Jesus nos ensina, irmãos, que o diabo ele está ao nosso redor e ele quer nos levar a cada dia. A tentação dele é duvidar do amor de Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém de que nós somos filhos de Deus, e Deus não precisa também provar para nós de que Ele nos ama e que Ele é o nosso Pai, porque Ele já provou isso, irmãos, enviando o seu Filho para morrer na cruz por nós. Precisamos entender que Deus, irmãos, Ele não é um mágico, Ele não é um gênio da lâmpada para satisfazer nossos pedidos, ou para provar que Ele nos ama. Muitas vezes a gente faz de Deus isso. A gente pensa que Deus é o mágico, o gênio da lâmpada, que a gente, olha que precisa, vai lá, e faz um pedido para Ele e Ele tem que responder. Não. Deus tem os seus propósitos já determinados, irmãos, desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Ele já preparou todas as coisas. Se nós cremos nele, se nós cremos na sua palavra, se nós obedecemos a sua palavra, a vontade dele vai estabelecer-se na nossa vida. E nós vamos ver que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mas é pela fé, é crendo, é confiando. O diabo aqui tentou Jesus nessa necessidade emocional. Falou: vamos ver se esse teu pai te ama mesmo. Vamos provar se ele te ama mesmo, se ele vai te proteger. E Jesus então nos ensina que nós não devemos provar a Deus, irmãos, mas nós devemos confiar nos planos de Deus para nós. Nosso foco, irmãos, são os planos de Deus. Às vezes a gente fica desesperado, fica angustiado, é porque nós não estamos em comunhão com o Pai.
E aí a gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente não sabe o que Deus está fazendo. A gente está fazendo muita coisa para querer agradar a Deus, e Deus está fazendo, Deus está com o seu propósito, Deus está com a sua vontade sendo feita. Que às vezes nós não estamos na vontade do Senhor. Por nós não conhecemos a vontade do Senhor, nós estamos fazendo outras coisas. E às vezes quando as coisas acontecem na nossa vida que nos trazem problemas, dificuldades, a gente não entende, não compreende. Então Jesus tinha plena consciência da vontade do Pai, do que Deus estava fazendo e de onde Deus queria chegar através da vida de Jesus. Nós precisamos ter isso bem certo na nossa mente, irmãos. Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja fazer através da minha vida? O que Deus deseja alcançar através da minha vida? Nosso erro é pensar que Deus só trabalha quando a gente ora, ou quando a gente pede para Ele fazer. Não. Deus não sempre está trabalhando. Eu estava conversando com o irmão Jonathan ali depois do estudo. Nós estávamos lembrando alguns textos ali, e lembramos do texto onde Jesus diz que ele não fazia nada por Ele mesmo. O que vocês estão vendo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por mim mesmo. Mas eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Tudo que o meu Pai faz, eu faço igualmente. Eu não faço nada por mim mesmo, mas o que eu vejo o meu Pai fazer, então eu faço igualmente aquilo que o meu Pai está fazendo. Então, irmãos, Jesus sabia o que Deus estava fazendo ali. Que foi o Espírito que o conduziu ao deserto. Por isso ele não cedeu às tentações do diabo. Porque ele sabia quais eram os propósitos de Deus e que Deus tinha preparado para ele. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Deus tem preparado para você o quê? Vida eterna, o céu. Jesus, antes de ressuscitar, ele passou pelo desprezo, ele passou pela cruz, ele passou pelo sofrimento, pela humilhação, passou pela morte. Mas a Bíblia fala que Deus o ressuscitou. Por isso que diz lá em Filipenses 2, diz, tendo em vós o mesmo sentimento. Vamos abrir, para eu não deixar de dizer nada que a palavra está... Filipenses 2, deixa eu ver se é esse texto mesmo. Filipenses 2, isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Antes dessa exaltação, antes de ele receber esse corpo glorificado, essa glória, ele passou também pelas provações, passou pelas dores,
Ele foi experimentado nas dores, a Bíblia diz. Homem de dores. E nós muitas vezes não queremos passar por dores, por sofrimento. Não é que Deus, irmãos, prepara isso para nós, mas é que nós estamos no mundo. E no mundo nós vamos ter aflições. Mas ele disse, é preciso ter bom ânimo. A Marcélia deu um testemunho aqui esses dias atrás. Passou pela provação de ver o seu filho ali, quase morto. Cadê a Célia? Ali. Passou pela provação. Mas ela confiou em Deus. E clamou ao Senhor. E o Senhor a ouviu. E livrou dos seus temores. Mas Deus não livrou ela, não livrou seu filho de passar por aquele momento, mas estava com eles ali naquele momento. Então Deus permitiu que Jesus fosse levado ao deserto, mas Deus estava ali com ele, para o sustentar, para ele resistir a essas tentações. Então, se você tem pedido prova de Deus, pare com isso. Prova do amor de Deus, da fidelidade de Deus, pare com isso. Deus não se agrada disso, porque quando a gente pede para Deus provar que Ele nos ama, é porque nós estamos rejeitando a prova que Ele já deu. E a prova que Ele já deu, irmãos, custou um alto preço. Jesus Cristo, seu Filho crucificado na cruz. Então, era plano de Deus. O plano de Deus é que importa para nós. Se nós tivermos consciência do plano de Deus, e se nós estamos dentro do plano de Deus, podemos ter a certeza que assim como Deus sustentou Jesus ali, o Espírito sustentou Jesus, ali diante de Satanás, Ele também vai nos sustentar, irmãos, diante das provações. Amém? E a última, está no versículo, deixa eu voltar lá, 8. Diz assim, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Primeira tentação, ele prova, que é que diz? O amor de Jesus ao Pai. Segunda, ele prova, a tentação é o amor de Deus para com seu Filho. E agora aqui, irmãos, por isso que eu disse que ele foi tentado corpo, alma e espírito. Agora aqui, quando essa última tentação, Satanás, o propósito dele é fazer com que Jesus estivesse duvidando dos propósitos de Deus para a sua vida. Quando ele diz aqui, olha, ele leva ele a um monte muito alto e ele mostra para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrados me adorares. O diabo aqui, irmãos, o propósito dele é colocar em dúvida se está valendo a pena Jesus ser fiel a Deus. Olha, você já demonstrou que ama o seu pai? Você realmente já confessou que crê que o seu pai te ama? Mas será que vale a pena você continuar nessa condição ainda? Você tem sido fiel a Deus, tem amado a Deus de todo o coração, toda a sua força. Mas olha só onde você está. Seu pai te trouxe para esse deserto, está te deixando ter fome.
E você sabe o que te espera. Te espera humilhação, te espera cruz, te espera morte. Será que vale a pena continuar sendo fiel? Mesmo sabendo que Ele te ama, mas será que vale a pena ser fiel a Ele? Porque você está sendo fiel a Ele, mas você está sofrendo e vai continuar sofrendo. Às vezes o diabo, irmãos, ele vem colocar dúvida. Quantos irmãos eu tenho visto, até pastores, que têm abandonado o ministério, achando que não vale mais a pena dedicar a sua vida para servir ao Senhor, decepcionados com Deus, decepcionados com o ministério, com a vocação que Deus lhe deu. E aí o diabo vem, abre algumas portas de trabalho, oportunidades de trabalho secular, e eles abandonam. Abandonam esse chamado de Deus, abandonam essa vocação celestial para se envolver com as coisas aqui deste mundo. E é isso que o diabo aqui propôs para Jesus. O diabo tentou aqui Jesus no espírito. Olha, será que vale a pena você sofrer, você ir para a cruz? Será que realmente seu pai vai ressuscitar o terceiro dia? Será que vai valer a pena? Seu pai te ama, mas só espera coisas ruins, só te espera coisas ruins. Mas eu não. Olha, eu ofereço para você os mundos, os reinos. Tudo isso eu vou te dar. Na verdade, ali, a proposta do diabo é que Jesus trocasse de pai. Olha, o teu pai te ama, mas você só tem dificuldade. Eu não, eu sou um pai diferente. Eu te dou riqueza, eu te dou fama, eu te dou prazer, eu te dou tudo o que você quer. O que seus olhos querem? O que seu coração deseja? Diz que o diabo mostrou tudo para ele, os reinos, os poderes, tudo isso eu vou te dar. Você está sendo fiel ao seu Deus, está aí dando a sua vida, mas será que vale a pena? Será que vale a pena, irmãos, continuar servindo a Deus, renunciando à nossa vontade, ao nosso querer, todos os dias, para fazer a vontade de Deus? É isso que o diabo muitas vezes fica colocando na nossa mente. É isso que o diabo tentou ali Jesus, e ele tem tentado também, irmãos. Ele disse: se você não está satisfeito com essa vida que você está levando, eu tenho uma proposta para você. O que você quer? Dinheiro, fama? Você quer prazer? Você quer ter muitas mulheres? Você quer viver a vida? O que você quer? Eu vou te dar. É só você prostrado me adorar, e tudo isso eu vou te dar. O diabo estava tentando distrair Jesus, irmãos, com o poder deste mundo, e assim fazer com que Jesus perdesse a visão do plano eterno de Deus para ele. Larga a mão desse negócio de cruz. Larga a mão desse negócio desse povo aí. Eles vão te desprezar, eles vão te rejeitar. Eles não vão crer em você mesmo. Eles vão te crucificar. Para. Larga a mão. Eu tenho coisas melhores para você aqui. O diabo tentou distrair Jesus, irmãos, com as coisas deste mundo, para que ele perdesse a visão daquilo que é eterno. Quantas vezes o diabo também tem nos distraído? Mostrando para nós tantas oportunidades, para a gente ser feliz, para a gente ganhar dinheiro. Não está errado trabalhar e ganhar dinheiro não, irmãos, não é isso que eu estou criticando.
Mas o problema é quando você deixa Deus em segundo plano, em segundo lugar, para poder correr atrás dessas coisas, achando que elas vão te satisfazer, que elas vão realmente te dar alegria, paz, contentamento. Então o diabo tenta distrair Jesus com os poderes deste mundo, assim ele viesse perder a visão do que é eterno. Por que você vive neste mundo, irmãos? Você já parou para pensar? Será que você vive nesse mundo só para trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma casa boa, ter um carro bom, vestir bem, fazer boas viagens? Será que é só para isso que Deus te enviou aqui neste mundo? Se for só isso, irmãos, é muito pouco, porque nós temos vida eterna. E as coisas deste mundo nós só vamos poder aproveitar enquanto nós estamos aqui. Ninguém vai poder levar nada do que você juntar aqui neste mundo. É isso que o diabo tentou. Jesus, olha, eu quero te dar um mundo inteiro. Mas Jesus disse, olha, eu prefiro sofrer a cruz, mas ganhar a vida eterna. Eu preciso sofrer fazendo a vontade do meu Pai, padecendo, sendo humilhado, sofrendo o desprezo, porque eu tenho para mim que as coisas eternas são inigualáveis com aquilo que esse mundo pode me oferecer. Então, se prostrados me adorares, tudo isso te darei. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tem um texto da palavra do Senhor, deixa eu achar aqui, onde está? Para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que no mundo há. É João, agora me deu um branco aqui. 1 João, isso, capítulo 2, versículo 15 em diante diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que você deseja para a sua vida? Qual é o seu alvo? O mundo? Mas a palavra diz, o mundo vai passar. Pedro vai dizer lá em 2 Pedro capítulo 3, depois você pode ler do versículo 13 ao 18, ele diz, olha, esse mundo está sendo guardado como um tesouro para ser destruído pelo fogo. Mas antes ele diz, mas para nós, Deus tem preparado um reino espiritual. Um sacerdócio santo. Coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. São coisas que Deus tem preparado para nós. Então, sabendo que Deus tem preparado para nós todas essas coisas, então nós devemos viver aqui neste mundo, mas pensando nessas coisas que são espirituais e eternas. Porque as coisas deste mundo, irmãos, vão passar. E essa é uma das tentações que o inimigo tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor, oferecendo para ele os prazeres deste mundo. Então Jesus, ao responder
para Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele nos ensina que ele tinha certeza da sua posição e condição em Deus. Ele era um filho amado. E não importasse se ele estivesse passando fome, passando necessidade, fosse humilhado, fosse crucificado, fosse morto, Deus tinha preparado para ele uma coisa melhor, que era eterna. E que mesmo se ele morresse aqui na carne, Deus o ressuscitaria. O que Jesus quer nos ensinar é que não importa, irmãos, o que possa também acontecer conosco aqui. Se nós estivermos fazendo a vontade do Pai, Ele nos conduzirá e nos fortalecerá, como Ele fortaleceu Jesus. Que se nós fizermos a vontade do Pai, podemos até morrer aqui por causa de Cristo, por causa do reino de Deus, mas temos a certeza da vida eterna. E aqueles que fazem, mas aqueles que fazem a vontade do diabo, eles podem até não sofrer neste mundo. Tem um salmista lá no Salmos, se eu não me engano é o Salmos 37, ele vai dizer sobre um momento que ele teve inveja dos ímpios, porque parece que para ele as coisas são mais fáceis, as coisas para eles parece que acontecem, e para nós que somos servos de Deus parece que são mais difíceis. E ele diz: por pouco, Senhor, eu não enfraqueci na minha fé quando eu vi a prosperidade dos ímpios, mas quando eu entrei na tua presença, o Senhor me mostrou qual é o fim dos ímpios. E o texto diz lá que o Senhor os colocou no lugar escorregadio, que eles em breve serão ceifados e sem esperança de salvação, sem esperança de vida eterna. Essa é e sempre vai ser a proposta do diabo, irmão. Sabe por quê? De nos tirar dessa certeza da vida eterna para viver as coisas deste mundo, porque ele está condenado. Ele está condenado ao inferno. Para ele não há mais esperança. E ele quer, de todas as formas, levar junto com ele, irmãos, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus foi tentado, irmãos, de todas as formas, na carne, corpo, alma e espírito, na carne, na sua alma e no seu espírito. Mas em todas as tentações Jesus venceu, porque Jesus tinha certeza no seu coração de que ele era o Filho de Deus, de que os propósitos de Deus para a vida dele eram propósitos eternos, e que não importava o que estava acontecendo com ele aqui, no final, Deus já tinha preparado um destino certo, uma vida de vitória. E conosco não é diferente, irmãos. Deus já nos deu também a vitória sobre a carne, sobre o diabo, sobre a morte, em Cristo Jesus. E se nós imitarmos Jesus, como Jesus aqui nos ensinou através da sua palavra, crendo no amor de Deus, crendo na palavra de Deus, e não se dobrando diante do inimigo, mas realmente honrando o Senhor, amando o Senhor de todo o seu coração. Por isso que o primeiro mandamento é este. E o mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Foi isso que Satanás tentou Jesus. Olha, você ama a Deus, mas não precisa ser tão fiel assim não. Vamos aproveitar o mundo aí. Eu quero te oferecer uma vida boa aqui. Só tem sofrimento para você, eu quero te oferecer uma vida boa aqui neste mundo. É só você vir me adorar. Graças a Deus porque Jesus venceu ali o diabo, irmãos.
E nós também podemos ter essa certeza que em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nós também somos mais do que vencedores. Porque o poder não está em nós, mas está naquele que venceu, Jesus Cristo. Eu não sei quais são as tentações que você tem passado, as provações que você tem passado, mas Jesus aqui nos ensina, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nós não precisamos provar o amor de Deus, porque Ele já provou que Ele nos ama, e nós podemos confiar no seu amor. Que nós não precisamos amar este mundo, irmãos, porque o que Deus tem para nós é incomparável, porque o que Ele tem para nós é eterno. Então não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo isso vai passar. Mas aquele que ama a Deus e faz a sua vontade, viverá eternamente. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos se colocar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero mais uma vez, Senhor, te louvar, Senhor, pelo ensino da Tua palavra aos nossos corações. Tu, ó Deus, tem deixado, Senhor, a Tua palavra. Ela é, ó Deus, a verdade. Nela está a verdade que é Cristo Jesus. E se nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, então o Senhor disse que nós, ó Deus, seremos libertos, ó Pai, de toda mentira, de todo engano. Ó Deus, vamos vencer, ó Deus, todas as tentações, vamos vencer a vontade da nossa carne, vamos vencer, Senhor, a vontade da nossa alma, ó Deus, e vamos poder viver, Senhor, na plenitude das bênçãos que o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que o Senhor, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ó Pai, que o Teu Espírito cada dia nos convença, Senhor, desta nossa condição, Pai. Estamos em Cristo. E o Senhor tem preparado para nós bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ó Pai. Não é neste mundo, Senhor. Neste mundo o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor até acrescenta, ó Deus, bens na nossa vida. Mas quando o Senhor vê, ó Pai, que o nosso coração não está nessas coisas, o Senhor acrescenta. O Senhor nos dá abundantemente. Tem muito mais do que nós precisamos. Mas, ó Deus, primeiro o Senhor prova o nosso coração, para ver se verdadeiramente nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia a Te amar, a confiar no Senhor, a crer na Tua palavra e andar por fé e não por vista, Senhor. Dá-nos, ó Deus, esse discernimento espiritual, para que quando o inimigo, Senhor, das nossas almas vir colocar diante de nós, ó Pai, as suas tentações, que pelo poder do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito que sustentou o Senhor Jesus ali, possa também nos sustentar, Senhor, na Tua palavra, no Teu amor e na Tua verdade, para que não venhamos, ó Deus, tropeçar em pedra alguma, para que não venhamos, ó Deus, nos render à vontade do nosso inimigo, mas em tudo, Senhor, possamos fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Nos ajude, ó Pai, porque por nós mesmos não temos condições, mas confiamos em Ti, esperamos em Ti, dependemos de Ti totalmente. Oh Deus, nos ajude, nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém e amém.